Oi, gente, vamos lá. Continuando com os nossos vídeos. Essa aqui agora, pessoal, deixa eu olhar qual é a página 64, né? Finalzinho lá da apostila 2. Segunda-feira nós vimos os artigos e agora vamos para os numerais. Também mandei para vocês um vídeo daquele professor, né, explicando. E agora vamos para a correção dos nossos exercícios. É muito tranquilinho, pessoal, essa parte de numeral, né, na língua portuguesa. Como o professor lá brincou, dá a impressão que é matemática dentro da língua portuguesa. E, na verdade, porque nós precisamos, né, escrever os numerais por extenso ou na forma, né, usando a sua expressão, como eu posso dizer, na sua forma ou por algarismos romanos ou por algarismos arábicos, né? Nós precisamos usar os numerais na nossa escrita, então faz parte. Vamos lá. Releia o trecho abaixo do conto A Menina e as Balas. Preciso ajudar em casa, minha mãe trabalha muito. Lá em casa tem muita gente para comer, tenho 6 irmãos. Então, olha o que está aqui, né, em negrito, a palavrinha 6, que é claro, é um numeral. Nesse trecho, observe que a palavra 6, destacada, está se referindo ao substantivo irmãos. Ela indica a quantidade exata de irmãos que a menininha tinha. Ou seja, pessoal, o numeral, assim como o artigo, assim como o adjetivo e a locução adjetiva, também é um determinante do substantivo. Olha o que ele falou para a gente, que o numeral 6 está se referindo ao substantivo irmãos. Aqui, ó. Ele está nos indicando a quantidade de irmãos que a menininha tinha. Irmãos é um substantivo. E olha só, o numeral acompanhando aqui para especificar melhor, né? Que o determinante ele está sempre aqui, que eu já falei várias vezes para vocês. Os determinantes estão sempre ao redor do substantivo. E o numeral é mais uma classe de palavras que tem essa função. Agora, nós vamos então ler o textinho para responder as questões. Um país movido a carvão. A China terá de queimar muito carvão para seguir crescendo no ritmo atual. Uma estimativa para 2030 indica que se o país quiser manter suas metas econômicas, o carvão continuará a responder por 70% de suas necessidades energéticas, o dobro do seu consumo atual. Isso agravará a poluição e vai agredir muito o meio ambiente. Para que as emissões em 2030 não aumentem e permaneçam no nível atual, os chineses têm de produzir 2/3 de sua eletricidade a partir de fontes renováveis e não poluentes, como a energia solar. Bom, pessoal, nesse trechinho apareceram vários numerais. Alguns estão muito visíveis, porque nós olhamos e vemos ele representado aqui na sua forma, né? Me some a palavra, como um número mesmo. Só que aqui também tem numerais que estão escritos, né? Eles estão por extenso, como palavras. Então, aí eu já tenho que ler com calma, porque eles não ficam tão evidentes quanto estes aqui. Tá vendo? 2030, 70, tem outros numerais aí. Então, vamos lá. Escreva por extenso o ano que é usado para fazer uma previsão de consumo de energia. Que ano que foi? Que, olha, 2030. Olha o jeitinho certo de escrever. 2030. E no futuro, né? Qual foi o numeral usado lá? Ó, de quanto será a participação do carvão? Olha lá, ó. O carvão continuará a responder por 70% de suas necessidades. Então, a gente tinha que escrever o 70%.
Olha que porcento é separado, tá bom? Número 2, releia o dobro do seu consumo atual. Olha aqui, dobrou. Reescreva esse trecho substituindo a quantidade destacada por uma expressão equivalente. Quer dizer, falar o dobro é a mesma coisa que dizer o quê? O dobro não é 2 vezes? O triplo é 3 vezes. Então, por isso que a resposta está aqui, olha. Faça as adaptações necessárias se precisar. Então, era o dobro do seu consumo atual. O dobro eu posso substituir por 2 vezes. 2 vezes, epa, não grifou. Deixa eu ver se agora vai. 2 vezes seu consumo atual. Tá vendo que a gente sumiu com o do? Não precisou pôr o do. Isso foi uma adaptação necessária, ó. Foi uma das adaptações que nós tivemos que fazer. Então, o dobro é igual a falar 2 vezes. O triplo, 3 vezes. O quádruplo, 4 vezes. E assim por diante. 3. Qual é o número que representa a expressão 2/3? Aqui tem forma de expressão. Expressão é quando tem mais de uma palavra, né? Então, como eu represento isso aqui, olha, 2/3? Assim, não é, pessoal? É que aqui, como que eu posso dizer? Vocês, quando fazem fração, no caderninho de vocês estão mais acostumados a fazer assim, né, ó? Deixa eu ver se eu coloco para vocês. Sim, olha. E com... Opa! Vamos pegar, vamos fazer um risquinho, daquele jeito meio tortinho. Assim, né, gente? Olha que riscão horroroso. Era só metade disso, não era tanto, tá? Tanto aqui. Ih, sumiu tudo. Não era para sumir tudo, não, mas tudo bem. Deu tempo de ver, não deu? Ele apagou tudo, olha. Não tem problema, a Sora faz de novo. 2/3. Com aquele risquinho, tá bom? Da fração. Assim, ok? É que aqui, ó, também pode ser representado por essa barrinha. Agora, vamos lá. As palavras que expressam números, quantidades, são os numerais. Vocês sabem disso. Eu acho que é uma das partes mais fáceis da língua portuguesa. No texto foram utilizadas quantidades expressas por meio de algarismos. Aqui a palavra que eu queria, gente, algarismos, que não me vinha, que eu não lembrava. Algarismos, olha, 2030 e 70, e também por palavras, como dobro e 2/3. Né? Elas representam números, isso aqui. Vocês acabaram de ver. Vamos considerar a escrita por extenso de todas essas quantidades. Assim, veremos que os numerais podem ser empregados com diferentes finalidades. Então, nós podemos usar um numeral para indicar uma quantidade definida, 2030, 70. Então, aqui é para indicar quantidade definida. Pode indicar também os numerais, eles podem indicar um aumento da quantidade inicial. Então, eu tenho um tanto. Aí, se eu tenho 2 vezes aquele tanto, eu tenho o dobro, né? Que ele só colocou dobro aqui porque foi o que apareceu no texto. Se eu tiver 3 tantos de uma quantidade inicial de qualquer coisa, eu vou ter o triplo, tá vendo? Por isso que essa explicação, para indicar o aumento da quantidade inicial. E o numeral também, ele serve para indicar uma parte de um todo. 2/3, quando a gente está aprendendo em matemática, o professor vai lá na lousa, a professora desenha que nem uma barrinha de chocolate, não é? Então, 2/3, ele divide essa barrinha em 3 gominhos. E aí ele pinta 2 gominhos, não é assim? Porque representa 2 partes de um total que é 3. Então, indica a parte de um todo.
E aí, aqui esse quadro muito importante, como o professor explicou lá naquela videoaula, aliás, ele pôs até uma classificação a mais. Para vocês no momento, pessoal, isso aqui é primordial. Olha, os numerais eles podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, tá? Então, o cardinal, né, ou cardinais aqui no plural, são os que indicam quantidades definidas. É eu começar do 1, vou até o infinito. 1, 2, 3, 4, 5, tô falando de quantidade. Quantos alunos tem na sala? Eu vou responder assim, um exemplo. 23. Ah lá, é uma quantidade definida, é um numeral cardinal. Professora, quantos anos você tem? Eu vou responder 41. Ah lá, é uma quantidade definida, tá bom? Então, eu uso os numerais cardinais para indicar quantidades definidas. É do 1 e vai embora. Ordinal, o nome diz tudo. Ordinal, ordem. É a ordem. Então, quem senta na primeira carteira, na segunda, na terceira? Eu estou pondo a ordem. Eu olho para uma fila, aí eu pergunto quem é o primeiro aluno da fila, quem é o segundo. Eu não falo quem é o 1 da fila, quem é o 2. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Então, o ordinal indica ordem. Tá? E vai embora lá, ó. 10º, 11º, 12º, vai. 20º, 30º, milionésimo, vai embora. Os multiplicativos é os que indicam multiplicação. Quando eu vou multiplicando 2 vezes, significa o dobro. 3 vezes significa o triplo, tá bom? Olha lá, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, décuplo. Gente, a lista é enorme, tem uns que eu até me confundo com o nome, tá bom? Mas sempre quer dizer, ó, é 3 vezes mais, sextuplo, é 6 vezes mais, tá bom? E aí vai. Fracionários é o da fração, é esse aqui, olha, tá? É o caso dos 2/3, indicam partes de um todo. Meio é fração, metade é um numeral, olha só. Metade indica fração, tá bom? E aí vocês estão vendo outros exemplos. E, em geral, usamos algarismos arábicos na representação numérica, lá, ó. 1, 2, 3, nananana, vai embora. Esses são os arábicos. Então, quando apareceu 2030, 70, estava representado por algarismo arábico. Outra forma de representar uma quantidade ou uma ordem numérica é utilizar algarismos romanos, não é? Então, olha só, a gente usa algarismo romano quando nós vamos mostrar os séculos. Minha mãe nasceu no século 20, ela com algarismo romano. Eu nasci no século 21. Quando nós vamos indicar capítulos de livros, meu irmão precisou ler alguns capítulos desse livro. Aí eu falo, ó, os capítulos 5, 6 e 7. Quando fala de capítulo, é bacana pôr assim, como algarismo romano. Olha outro jeito para usar algarismo romano. Na titulação de reis, rainhas e papas. Então, Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, foi o segundo imperador do Brasil. Tá vendo? Ok, turminha? Então, nós podemos representar pelos algarismos arábicos, 1, 2, 3, vai embora, ou pelos romanos. E vamos, então, para os exercícios. Deixa eu ver se falta muito. Vamos lá. Em relógios e em alguns outros objetos, é possível verificar a anotação em numerais romanos, né? Verdade, olha que bonito esse anel, esse relógio. E exercício agora. A tirinha novamente vem Lola, a andorinha. E tem um morceguinho amigo dela que fala, pronta, Lola. Sim, Haroldo. 1, 2 e... 1 pedacésimo de segundo, você bateu o recorde. O banho mais rápido do mundo. Gente, aqui ele criou uma palavrinha, né?
pedacésimo. Então, vamos lá. Letra A. Copie da história a palavra criada por Haroldo, que é o morceguinho, para representar um numeral fracionário, a parte de um todo, né? Isso que é o numeral fracionário. Então, qual foi a palavrinha que ele criou? Foi a palavrinha pedacésimo. Quer dizer, é um tantinho, é um pedacinho de um tanto, né? De um montante. Mas ele criou essa palavrinha. B. Que outro numeral poderia representar a intenção do morcego, né? Que é o Haroldo, ou seja, para transmitir a ideia de parte de um todo? Então, ele poderia ter dito 1/10 de segundo, 1/100º, 1/1000º, tá vendo? Esses aqui são numerais que existem, né? Ele criou, né? Ele quis falar de pedaço, ele criou pedacésimo, né? Ele pensou na palavrinha pedaço, mas quando se trata de numeral, ele poderia ter falado 1/10 de segundo, 1/100º de segundo, né? 1/1000º, cada vez vai ficando mais rápido, olha só. E são numerais fracionários que dão a ideia de uma fração de segundo, ok? E C. Copie os outros numerais empregados no quadrinho. Consulte o quadro e escreva como são classificados. Ele usou, olha os outros numerais, o 1 e o 2. E ele pediu para a gente consultar o quadro. Qual quadro? Esse quadro aqui, ó, vou voltar lá. Esse aqui, ó. 1, 2. Que classificação que ele recebe? Ele é cardinal, tá bom? 1, 2, 3, porque ele indica a quantidade, ok? Olha lá, ó, foi o momento do terceiro quadrinho, quando a Lola falou 1, 2 e... Então, aqui, 1 e o 2, ela estava contando numeral cardinal. Gente, olha que bacana. No vídeo de segunda-feira, a gente aprendeu artigo indefinido, uma, uns, umas. E agora a gente está vendo o numeral, tá vendo que o 1 pode ser numeral também? Então, a gente tem que olhar para a frase. O 1 vai ser numeral quando ele indicar quantidade. Quando for artigo, ele não vai estar indicando quantidade, tá bom? Ele acompanha o substantivo, mas não é quantidade. O numeral indica quantidade. Exercício 5. Para acabar, olha a história em quadrinhos da Turminha da Mônica. Abracadabra, simsalabim, rebola bola. Tadã! Um coelho na cartola. Opa, opa, parece que aqui ainda tem algum bicho. Voilá, 2 coelhos no capricho. Esperem um pouco, o que vai ser desta vez? E ora, vejam só, agora já são 3. Obrigado, obrigado. Olha isso, gente. Puxa, que muito louco. Como é que cabem tantos coelhos na cartola? Ora, Cebolinha, é pura mágica. Tadinho, mágica nada, gente. Olha os coelhinhos. Mais um pouco para a esquerda, Arnaldo. Você pode se encolher melhor. Acho que estou com cãibras. Olha esse coelhinho lá no fundo se alongando. E aqui, olha o cartaz. Escola de coelhos contorcionistas, né? Aqueles que têm facilidade de ir dobrando o corpo e ficar bem pequenininho, né, gente? Então, para acabar, comentando o show, a personagem Mônica, nossa, tô gaguejando, diz ao Cebolinha, ora, Cebolinha, é pura mágica. Conhecendo o fim da história em quadrinhos, você concorda com a Mônica? Era conhecendo, agora que vocês sabem do que aconteceu. Vocês concordam com a Mônica? Justifique, olha só. Espera-se, né, que percebam que não, né? Vocês deveriam responder não é mágica. É um truque que exige muito exercício de contorcionismo dos coelhinhos para que eles possam caber na cartola, tá bom? Então,
Conhecendo o fim da história. Você concorda com a Mônica? Não, não é pura mágica. Na verdade, eram... como que ele disse aqui? Foi algo que exigiu muito do coelhinho, né? Foi um esforço deles porque eles eram contorcionistas. E para acabar, B. No terceiro quadrinho, o mágico diz: um coelho na cartola. No quinto quadrinho, ele fala: voilá, 2 coelhos no capricho. Compare essas duas falas. O termo foi empregado mais com o sentido de artigo definido ou de numeral indicando quantidade exata? Explique. Olha só. Um coelho na cartola, ele disse. Um coelho. E no quinto quadrinho ele falou 2 coelhos no capricho. Então, gente, esse aqui está no sentido de artigo ou de numeral? Artigo indefinido ou numeral? O que nós vamos ver? É como numeral, gente. Sabe por quê? Já que lá no quinto quadrinho ele falou 2 coelhos, ó, ele estava contando, está indicando a quantidade, tá? Então, olha a resposta aqui. O termo foi empregado predominantemente com o sentido de quantidade exata, portanto, com o sentido de numeral, tá bom? Então, até aqui, ó. Nem fiquem preocupados muito com o que está aqui embaixo. Como que eu fiquei sabendo, então, que era numeral? Por causa lá do final. 1 coelho, 2 coelhos. Epa, ele está contando, então é numeral. Ok, pessoal? Um beijo e tchau, tchau!